pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Co. Hoje eu tenho mais um relato para ler aqui para vocês. Eu quero aqui dizer para vocês que está chegando o grande dia. Estou muito animada para conhecer o rostinho de alguns de vocês que eu ainda não conheço. E será um prazer estar ali juntinho durante 6 meses, trocando conhecimento, aprendendo com vocês e podendo ali ver todos nós, unidos nessa força para levar a luz em meio às trevas, ajudar outras vidas como terapeutas do Senhor aqui na Terra. Vamos a esse relato, gente. Prestem atenção porque tem várias informações importantíssimas nesse relato para todos. E ela começa dizendo: Oi Cris, tudo bem? Encontrei teu canal no YouTube e senti a necessidade de enviar o meu relato para de alguma forma alertar meninas antes de casar. Porque para mim, ela fala entre parênteses, posso estar errada, casamento é um só. Vou começar do começo. Já aviso que é bem longo. Não é longo, viu gente? Não é mesmo. Em comparação a outros que eu recebo, mas não se importem com isso. É para colocar o que Deus colocar no seu coração, ok? Vou começar do começo, ela diz. Em 2014, em um determinado dia, eu estava no meu apartamento conversando com Deus sobre o homem que eu queria. Falei várias qualidades que hoje já não me recordo, porém essa parte é importante. Guarda essa parte, pois é uma peça do quebra-cabeça de engano que o inimigo monta na cabeça das pessoas carentes e sem intimidade com Deus. Vamos lá. Pedi um homem para Deus e continuei minha vida. Um belo dia apareceu uma menina na casa dos meus pais falando ser amiga da minha irmã. Ok, essa menina tinha um irmão e ela foi e falou de mim para ele. Esse rapaz me adicionou no Facebook e eu era bastante ocupada na época e demorei bastante para aceitar aquele convite. 1 mês por aí. Quando eu aceitei, ele logo me mandou uma mensagem. Olá, tudo bem? Você é a irmã da fulana, amiga da minha irmã? E assim começamos a conversar, até que ele me chamou para sair. Eu aceitei, mas eu tenho uma intuição muito forte e ela me falava para eu não ir, porque eu sofreria muito com ele. Acredite se quiser, pedi um sinal para Deus e fui tomar banho, pensando, numa desculpa para não ir ao encontro. Pois bem, quando eu entro no box e abaixo a cabeça para lavar meu cabelo, eu vejo um fio vermelho com o formato, ela coloca assim entre aspas, go, que significa vai, em inglês. Me agarrei com todas as forças nesse sinal divino, e fui com aquele aperto no peito. Eu estava tão ansiosa para vê-lo e demorei 3 horas para me arrumar. Quando ele chegou, uau, que gato! Foi amor à primeira vista. Depois desse dia, não nos desgrudamos mais. Porém, eu tinha aquele sentimento horrível de que ia sofrer muito com ele. E por esse motivo planejei terminar e tratava ele muito mal. Não vou negar. Interessante. E ele me tratava igual uma rainha. Até que um dia ele ficou muito doente e eu chorava dia e noite com remorso de tratar aquele príncipe mal. Orei tanto para Deus curar ele e prometi que não terminaria com ele se ele melhorasse. A médica tinha dito que era suspeita de câncer no estômago. Eu quase morri. Ok, ele melhorou, era só H. pylori. Aquela bactéria, que pode dar no estômago, H. pylori, acho que é esse o nome. Aí ela fala, menos mal. Ok, lembra das qualidades que pedi para Deus? Então, ele tinha todas. O tempo passou, eu comecei a tratar ele bem, nós íamos à igreja. Isso ele me fez bem, porque me levou de volta para a igreja porque eu estava desviada. Antes de começar a tratá-lo bem, eu chorei e pedi perdão, e ele ficou sem entender o motivo, mas me perdoou. Depois disso foi a minha sentença. Ele viu que eu já estava nas mãos dele e tudo mudou. Ele se transformou em um demônio. Agora a história começa. Ela coloca 3 pontinhos. Eu fazia tudo para agradá-lo. Então um dia fiz janta e ele foi na minha casa. Mexeu no meu computador sem a minha permissão e pegou uma conversa com um ex-namorado meu de 2 anos antes de conhecer ele. E ela fala, daí você pergunta por que eu tinha aquela conversa e eu respondo, porque eu não lembrava. Foi na transição do MSN para o Skype, Facebook, ninguém mais usava aquele programa
E eu nunca fui ligada nessas coisas. Ficou anos sem eu nem mexer. Beleza, ele viu isso e me torturou tanto com isso. Diz ele que mudou por minha culpa, porque eu deixei ele passar por isso. Ver o que ele não queria ver. Ah, tá. Ele me fazia apagar pessoas, fotos, não me deixava ir na casa da minha amiga porque ela tinha um irmão. Todas as minhas amigas eram PUTAs. E eu comecei a ser ciumenta com isso. Super ciumenta. Porque para ele me cobrar, ele deveria dar exemplo. Ok. Vou contar episódios que eu lembro, porque terminei com ele já fazem 4 anos. As fases de abuso são importantes, porque primeiro ele começa sendo um príncipe, depois que ele entende que já te conquistou, aí começa tudo. Eu colocava ele em um pedestal e queria muito que ele voltasse a ser aquela pessoa do começo, que eu estraguei. Então eu fazia tudo para que ele visse que eu era a pessoa certa. Porque ele falava, ela coloca entre aspas, olha pra você, você é isso e aquilo, ainda quer casar? Debochando, ele fazia esses comentários. Ele traiu a ex dele virgem da igreja, e ela coloca entre parênteses que ele tirou a virgindade, e estou enfatizando isso porque é um ponto. É um ponto mesmo, gente. Tem alguns que escolhem só essas que são virgem. Eles se sentem poderosos quando tiram a virgindade, e é porque eles são seres das trevas, têm ódio de Deus, eles querem afrontar a Deus e ver que você está se guardando, e eles vão lá e tiram a virgindade dessas jovens e se acham poderosos. E ela diz que era com uma pessoa com o mesmo nome que o dela. Então as pessoas achavam que eu era a menina que ele traiu, a tal ex, e todos gostavam da ex dele. Então ninguém gostava de mim. Uau! Nunca fiz parte desse círculo de amizade dele. Essa parte da virgindade é importante porque eu não era quando ele me conheceu e ele jogava isso na minha cara. Ah, porque não foi ele, né? Gente, eles têm ciúmes e raiva das ex que você teve, sendo que eles nem existiam na sua vida. É como se você só pudesse ser dele ou dela. Eles não querem nem saber dos ex e muitas vezes acabam querendo saber, mas depois ficam te torturando com isso o resto da vida. Ele saía e não me levava. Se me levava, ele fingia que eu não existia e sentava longe. Ele começou a minar minha autoestima, falando que eu ficaria mais gostosa que a fulana se eu fosse pra academia. Falava que meu cabelo parecia uma palha, minha pele era igual um pedregulho, meu joelho parecia uma lixa, que ele gostava de loira, a ex dele era loira e um cabelo longo maravilhoso, pele lisinha. O que acontecia? Eu morria de ciúmes dela. Odiei tanto essa menina de graça, Deus me perdoe. Ele era extremamente sexual, nojento, ele queria me obrigar a ter relações com outra mulher. Olha aí de novo, gente, falando sobre isso no relato. Eles querem trazer uma terceira pessoa. É o prazer na promiscuidade, é o prazer em ver você pecar contra Deus, é o prazer em ver você ali se sujeitar a algo sujo. Porque eles já estão lá na sujeira, né? Deus me livre. Ele dizia que eu era uma PUTA antes de namorar com ele e que agora eu queria ser uma freira. Eu nunca fui PUTA e queria mostrar isso pra ele, e o ciclo do abuso girava. Gente, a pessoa, que a gente ainda fica tentando mostrar que a gente não é algo que a gente já sabe que não é ver que essa pessoa tá faltando respeito e falar um tchau daqueles bem gostoso, é contato zero, delicioso, pra nunca mais olhar na cara. Assim, desse jeito, finge que morreu. Por que a gente aceita, né, esse tratamento, falando várias coisas pra te humilhar, destruir sua autoestima? É uma amarra das trevas, Deus é mais. Ele mexeu tanto comigo nessa parte que eu tenho nojo de mim mesma. Tá repreendido em nome de Jesus, você não tem que ter nojo de você não. É nojo desses demônios. Quando eu considerei essa situação de colocar mais alguém na nossa relação, ela colocou Deus em letra maiúscula, tocou tão forte no meu coração que eu falei chega e disse pra ele que eu não queria e ponto. Ele começou a me tratar tão mal, mas tão mal, que eu perguntei pro amigo dele, você acha que fulano me ama? Porque parece que não. E o amigo dele me respondeu, às vezes ele só não tem coragem para terminar, termine você.
Eu guardei aquilo e um dia eu estava na casa dele. Minha irmã mandou mensagem do Facebook dele avisando que ela estava sem WhatsApp. Isso era 1h30 da manhã. E depois fui descobrir por ela mesma que ele pediu para ter relações com ela e outra menina enquanto nós estávamos namorando. Uau! Porque eu e minha irmã sempre brigamos e em uma dessas brigas ela me falou: ninguém gosta de você, nem aquele teu ex-namoradinho. Ele me pediu para transar com ele e mais uma menina porque você é muito fraquinha. Essa irmã aí também deve ser uma dessas aí também, né? Transtornada da vida. Porque inveja de ti dá pra ver que ela tem. Só Deus na causa, gente. Tá dentro da família, tá fora, tá em todo lado. Eu tinha terminado com ele fazia 5 meses, mas eu falei que o esperaria caso ele não achasse ninguém, porque eu queria saber se ele me amava de verdade. E pasmem, eu voltei com ele depois de saber disso. E voltando um pouco no tempo, ele tinha terminado comigo no ano novo, dia 31 de dezembro, às 18h30, e eu sofri tanto nesse relacionamento. Ele nunca assumia que namorava comigo e ficamos juntos por 5 anos, fazia questão de me esconder. Adicionava e curtia fotos de muitas meninas, entrava em contato com elas. Eu sempre pedia para nós sairmos para caminhar e ele falava que não. O amigo dele chegava, ele convidava para fazer o que eu havia sugerido e ele tinha negado para mim. É assim mesmo. Você fala, vamos fazer isso? Aí ele fala, não. Aí o amigo vem e fala, vamos fazer a mesma coisa? Aí ele já tá lá. Ele falava que tinha vergonha de sair comigo porque eu peguei a cidade inteira, o que era mentira. Ele chamava a mãe dele de PUTA e falava, você é uma PUTA igual essa minha mãe. Olha o ódio de mulheres, provavelmente o trauma vem da mãe, pode ser que seja uma mãe abusiva ou não, mas misógino com certeza. Me chamava de vagabunda, piriguete. E por que você deixava? Gente, tudo tem um limite. Mas eu sei o que é. Eu cheguei a escutar isso de um namorado meu, falando que era... Ele não falou, você é uma vagabunda. Olha como eles são covardes. Eles falam, isso é roupa de vagabunda. Então, isso é coisa de gente porca. Mas na verdade tá falando, você é uma porca. Você é uma vagabunda. Só que eles não têm coragem de falar na cara, né? E é por isso que a gente fica ali naquela coisa do benefício da dúvida. Não, ele deve achar que é isso. Mas não é isso, não tá falando que sou eu, né? Tá falando que quem usa, então, mas se eu tô usando, ele tá falando que eu sou. Ele me pegou pelo braço e quase me jogou da escada uma vez. Me pegou pelo pescoço porque eu estava pedindo para ele me ajudar a recolher uma roupa dele, na casa dele. Ele era alto, tinha mais ou menos 1,86 m e eu 1,56 m. Durante os abusos havia os resgates. Obviamente é um eterno morde-a-sopra. Quando ele via que eu estava desistindo, ele se tornava um príncipe. É muito difícil ver, quando isso acontece, que você está em um relacionamento abusivo. Gente, é surreal. É assim mesmo. Sabe por quê? Eles fazem algo para ferir. Aí você vai com aquela raiva, você toma coragem e você fala, acabou a palhaçada, eu não quero mais saber, acabou o jogo, vai arrumar outra para você abusar e infernizar. Aí ele ficou com aquela cara de que não tô entendendo nada. De repente, começa a fazer coisas que você sempre quis e pediu pra fazer, a pessoa nunca fez, daqui a pouco a pessoa tá fazendo e você fica assustada. Na hora você fala assim, gente, mas será que a pessoa realmente tá mudando? Porque, né, viu que fez errado e tá tentando mudar? Ou tá me manipulando? Aí, o que você faz? Você espera até vir de novo a próxima bomba. Aí você vai lá, toma coragem e aí de novo. Eu não sei quantas vezes que tem que acontecer isso pra pessoa realmente ver e falar, não, realmente essa pessoa tá fingindo, mas é que eles fingem de um jeito, gente, que juro que é difícil. Eu passei por isso, eu sei o que é. Mas Deus é mais. Tem que continuar orando, pedindo confirmação e na hora perfeita ele vai mostrar e aí você vai conseguir sair. Continuando, eu perdi minhas amigas naquela época, ninguém me aguentava, eu emagreci, eu me senti um lixo, que ninguém me amava. Graças a Deus eu tinha uma amiga psicóloga que me aguentava. Essa rede de apoio é super importante. E me segurei com Deus, que sempre me falava que eu era filha amada e preciosa. Um dia eu estava sofrendo tanto, em uma oração, em meio a muitas lágrimas, eu pedi um abraço para Jesus. Oh, que linda!
Fui no culto à noite, a pastora veio e me falou: Jesus mandou eu te entregar um abraço. Ai, Deus foi tão bom comigo naquela época. Ele é bom sempre, Ele é bom o tempo todo. Sobre o abuso sexual, nunca falei sobre isso. Foi quando Deus me pediu para entregar esse relacionamento. Eu estava com muita intimidade com Deus e com muita dor eu resolvi obedecer, pensando que Ele aceitaria numa boa. Terminei com Ele, falei que Deus estava me pedindo e que eu queria um relacionamento santo, pois Ele foi na minha casa, chorou de joelhos pedindo para eu não fazer isso. Eu amava tanto ele que cedi, mas eu falei: quero um relacionamento santo, sexo só depois do casamento. Ele enlouqueceu e quanto mais eu falava não, mais excitado ele ficava. Aquele porco, ele me segurou e foi. Depois ele foi embora e eu fiquei me sentindo suja. Olha, ele forçou, isso é estupro, gente. Nojento. Mas continuamos e só piorou, porque daí ele falava que eu troquei ele por Deus. Tá vendo como eles querem confrontar? Afrontar, na verdade a palavra é afrontar. E olha, filho de pastores, vivia dentro da igreja, trabalhava tirando fotos na igreja, cuidava voluntariamente das redes sociais da igreja, um exemplo de cristão. Ele ficava semanas sem falar comigo, chegava na minha casa, transava comigo e falava: só vim te comer, tchau. Gente, olha a falta de amor próprio, né? Ele era invejoso. Ganhei um carro do meu pai, ele falou que eu só tinha o que eu tinha por ser filhinha de papai. Ele me constrangia e um dia estávamos em um casamento no jantar. Eu ao lado de uma tia dele, ele enfiou a mão embaixo do meu vestido e falou no meu ouvido um pouco alto: quero te comer. E eu fiquei tão envergonhada, olhei pra cara dele com cara feia e ele brigou comigo porque estraguei o clima. Gente do céu! Era um casamento de uma amiga da igreja. Ele sempre fazia esse tipo de coisa. Na hora do sexo ele me fazia falar coisas obscenas e brigava comigo porque meu vocabulário era pobre e eu não aprendia palavras novas. Ele era viciado em pornografia e queria achar um amigo dele para transar comigo e ele olhar. O narcisista é porco assim. Depois eu fui entender. É porque são demônios, né? Sujo, só tem sujeira ali. Ele me ignorava, eu reservava lugar para ele na igreja, ele sentava do outro lado. Ele adicionava as meninas novas da igreja, ficava olhando para elas, adicionava nas redes sociais e mandava mensagens. Ele quebrava as minhas coisas, pegava meu carro e não cuidava. Ele destruiu a minha formatura, quis bater no irmão da minha amiga, que ele morria de ciúmes. Fez briga, acabou com a minha festa de formatura. Eu não podia cumprimentar ninguém. Me dava ansiedade sair de perto dele porque eu sabia que seria um inferno depois. Se eu precisava de ajuda, era sempre meu pai ou o pai dele. Ele me falou: você nunca vai achar alguém igual a mim que te aguente. Deus que me livre, nunca vai achar alguém igual a ele? Tomara Deus que não mesmo. Porque quem não aguenta ele é você, né? E todo mundo que convive aí com esse ser. E ela diz: eu respondi: não vou mesmo, nem quero, vou achar alguém melhor que você. Yes! Adoro. A questão não é se defender, mesmo se defendendo, você sempre será a vítima. Não tem como lidar com um narcisista. O final da história é que em 2019 eu terminei com ele, com uma mensagem de 5 linhas. Não vou contar o motivo porque ficou muito longo, mas se você quiser eu conto. Tem vários outros episódios, então o alerta fica. Nem tudo que você pede para Deus é Deus que vai responder. Você precisa estar muito conectada para ouvir a voz do Espírito Santo. Então peça sempre sinais e observe muito. Eu falo: pede confirmação e pede confirmação de novo. Aí você fala: tá bom, Deus, agora eu já vi que é o Senhor mesmo, né? Ou agora eu sei, testifica em espírito. E aí vai na fé. Ela diz: eu descobri que ele era narcisista depois de muito pesquisar a doutora Rosana Alves. Ela me libertou. Na verdade, quem liberta é Deus. Eu recebo muitas mensagens também falando: Cris, você me salvou. É Deus que salva, é Deus que liberta. Mas ele usa sim a vida das pessoas, né, que se prontificam a isso. E eu sou uma delas, graças a Deus. Por isso, né, faço parte sim dessa conscientização e eu só tenho a agradecer. E ela termina dizendo: meninas, não se joguem em um relacionamento por motivo nenhum. Escute a voz da sua intuição, que é o Espírito Santo.
Ninguém precisa passar por isso. Muito melhor ficar solteira do que sofrer por ter casado errado. É orar, é entregar para Deus, é se fortalecer, tratando suas feridas, curando as dores, a codependência, para fortalecer. E aí você, sabendo quem você é, a sua identidade espiritual no seu Criador, aí você aprende o amor próprio, você se valoriza, você sabe a tua identidade. E aí você vai atrair para você alguém que também já está no mesmo processo, já passou por esse processo, já supriu tudo, já curou tudo em Deus. E agora sim, você vai ter alguém que Deus vai enviar para você poder desfrutar da vida aqui na Terra com alguém que realmente mereça o seu amor, que te ame de verdade e que você também possa amar. Obrigada por compartilhar aqui com a gente vários detalhes, várias coisas importantes em relação a esse comportamento, de pessoas com esse transtorno. Muito bom mesmo. Que Deus te abençoe grandemente. E é isso. Fiquem com Deus. Beijos a todos no coração e até o próximo relato. Se você tem algo para compartilhar também com a gente ou queira gravar um vídeo comigo, manda e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.